Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar o conhecimento desse livro, São Alto, Made in América. Esse livro foi um presente que eu ganhei de uma pessoa que eu tenho um grande apreço, que fez a diferença na minha vida, que me ensinou a ler os números, que foi meu mentor, que me ajudou na minha carreira profissional. Rafael Luz, obrigado pelo teu conhecimento que você transmitiu para a minha vida. E esse livro, ele me ajudou e muito. Eu li ele num final de semana, porque ele conta a história do Walmart e como o Walmart se tornou o que é hoje. E muito do que é o Walmart tem a ver com a filosofia, com o estilo de vida, com aquilo que o seu líder acreditava, com a visão do seu líder, com uma visão pé no chão. E eu aprendo muito com ele. Eu gostaria de compartilhar com vocês essas lições. Em primeiro lugar, o livro já começa dizendo: o sucesso sempre teve o seu preço. Tudo na vida tem um preço. Tudo na vida é conquistado com sofrimento, com sacrifício. Talvez você diga assim: ah, mas eu conquistei o que eu tenho hoje na vida e não foi com sofrimento. Mas alguém que veio antes de você sofreu. Teu pai, tua mãe, teus avós, seja lá quem for. Tudo na vida tem o seu preço e tudo na vida é conquistado com sacrifício, com sofrimento. Se você está disposto a crescer, se você está disposto a alcançar o propósito da tua vida, a viver uma vida significativa, você tem que estar disposto a pagar o preço por isso, a se sacrificar por isso, a abrir mão de muitas coisas, porque às vezes o que é momentâneo não é o melhor para a tua vida. Você não pode viver só pensando no aqui e no agora. Então lembre-se dessa primeira lição. O sucesso sempre teve um preço. E em segundo lugar, não existe nada de errado em querer ser grande, desde que seja um crescimento saudável. Por quê? Porque um crescimento saudável, ele está baseado em etapas. Toda pessoa que pula etapas, que quebra regras, ela no final ela mesma se quebra. Você pode ver, eu estava uma vez na academia e o professor de academia, ele pegou e me chamou no lado e disse assim, ó, tá vendo aquele rapaz ali? E eu olhei, uma pessoa alta, uma pessoa forte. Ele disse assim, olha nos braços dele. Quando eu olhei, o braço estava cheio de picadas de agulha. E ele disse assim, ó, aquele jovem ali, aquele homem ali, ele é mais fraco do que aquele outro. E ele me apontou um bem magrinho e disse assim, porque ele, na verdade, ele usa esteroides. Ele está apenas inchado. Ele não tem força. Ele apenas está passando uma falsa imagem. É a diferença entre a pessoa que cresce de verdade, que não pula etapas, que não quebra simplesmente princípios, e aquela pessoa que quer o sucesso instantâneo, aquela pessoa que quer apenas o momento. Então é um falso crescimento. É algo que a pessoa vai estar prejudicando a sua vida mais para o futuro. Então você vê aí tantas pessoas com esquema de pirâmide, a pessoa vai lá e diz assim, olha, entre que vai ser bom, de repente tem gente que está aí, ó, perdeu dinheiro, tá na cadeia. Então não vale a pena pular etapas. Não existe nada de errado em querer ser grande, mas esteja preparado para ser grande. Você deve, você deve se preparar para a grandeza. Você deve viver uma vida aonde você
vai dar um passo de cada vez. Em terceiro lugar, você sempre tem que estar atento às oportunidades da vida. Ele diz assim, ó, eu sempre estava à procura de fontes e fornecedores não conhecidos. Ou seja, você tem que estar atento às oportunidades que a vida te dá. Você tem que ir além do que apenas a concorrência está fazendo. Você tem que criar nichos de mercado. Tem até um vídeo que eu fiz, a estratégia do Oceano Azul, que fala sobre isso. Se você não assistiu, assista, vai te ensinar muito. Então esteja atento às oportunidades, porque às vezes uma oportunidade ela aparece apenas uma vez na vida. E se você não estiver atento, se você não for um observador, você vai deixar essa oportunidade sair da tua vida. Em quarto lugar, ninguém cresce sozinho. É preciso ter uma equipe de sucesso. Você pensa que você vai ter sucesso sozinho? Você vai crescer só até um determinado ponto. Se você for um lobo solitário, você vai ir só até um determinado ponto. Se você quiser a grandeza de verdade, você precisa de uma equipe vencedora. Você precisa de pessoas. Você precisa valorizar pessoas. Você precisa acreditar em pessoas. Você precisa dar oportunidade para pessoas. Porque uma equipe de sucesso, ela é feita de várias pessoas inteligentes, de várias pessoas que lutam por um mesmo objetivo, que acreditam verdadeiramente. Eu até assisti um documentário há um tempo atrás de um leão da África. Geralmente os leões, eles têm uma vida curta, um reinado curto. Por quê? Porque à medida que eles vão ficando velhos, eles são depostos. Então chega leões mais fortes e vão e destroem os filhotes dele, matam os filhotes e tomam o lugar deles, eles vão para o exílio e morrem muitas vezes de tristeza, de fome, dos ferimentos causados pela batalha. Mas teve um leão na África que ele fez diferente. Quando ele foi deposto, ele reuniu os seus filhotes que não estavam preparados ainda para serem reis. Ele os treinou, ele juntou todos eles e foi os ensinando a caçar, foi os ensinando a lutar. E ele formou uma coalizão, e uma coalizão muito forte. E os biólogos, as pessoas que estudam a vida animal, eles estavam esperando que os filhos dele dessem um golpe nele, porque essa é a lei da selva, e ele fosse deposto como rei alfa. Só que isso não aconteceu. À medida que ele ficava mais velho, o que os seus filhos faziam? Os seus filhos o protegiam. Os seus filhos não deixavam ele ficar sozinho. Então ele teve uma vida muito longa comparado à média de vida dos leões. Por quê? Porque aqueles leões que ele treinou o protegeram e ajudaram ele a ter um sucesso muito maior do que ele teria se tivesse ficado sozinho. A lição é essa: você não vai ser um sucesso sozinho. Você precisa trabalhar em equipe, você precisa desenvolver talentos. E isso, o Rafael Luz, que me deu o livro, é um expert em gestão de equipe. Em quinto lugar, comece onde ninguém quer começar. O Walmart, ele fala isso. A estratégia que eles começaram era abrir lojas de ofertas em cidades pequenas,
com os quais os outros não se importavam. Às vezes as pessoas não se importam com coisas pequenas, porque o ser humano, ele quer coisa grande. O ser humano, ele deseja estar no meio da multidão, ser aceito por uma multidão de pessoas. Só que a verdade é o seguinte: não despreze o dia das coisas pequenas. É um versículo da Bíblia. Não despreze os pequenos começos. Se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha só, versículos da Bíblia que ensinam coisas importantes para a nossa vida. Às vezes você vai crescer aonde ninguém quer ir, aonde ninguém quer começar, aonde ninguém quer trabalhar. Por quê? Porque o trabalho é maior, porque é mais difícil, porque existe mais desafios. Mas nunca fuja de um desafio. Esteja disposto a enfrentar as adversidades dos pequenos começos. Esteja disposto a enfrentar os desafios de você dar um passo de cada vez. Eu aprendo com a Walmart que o segredo do varejo bem-sucedido é você valorizar o cliente. Eu tive uma experiência esse final de semana que eu fui numa loja e aí eu pedi para o vendedor: olha, eu preciso de uma conexão para a mangueira de gás. E o rapaz me disse assim: não tem. Aí eu disse assim: não precisa você me levar, só me mostra onde fica essa conexão, as conexões, o que tiver para gás. Aí ele me mostrou, eu cheguei lá, tinha o produto. Então a questão é, muitas vezes a pessoa ela não está disposta a dar um bom atendimento, não está disposta a arrumar a loja, não está disposta a, a valorizar o cliente. E a verdade é que no final o cliente é quem paga as contas. O cliente ele pode demitir desde o CEO da empresa até a pessoa mais baixa, porque se ele deixar de comprar e ele levar o dinheiro dele para outra empresa, ele vai simplesmente demitir todas as pessoas. Então, coloque o cliente em primeiro lugar no teu negócio, na tua loja. Pense no cliente. Venda uma experiência. Venda às vezes não é tanto o preço. Claro que o preço bom o cliente gosta, claro que um preço baixo o cliente gosta. Mas só que eu aprendi nesses 12 anos de varejo que eu trabalho que muitas vendas é questão de atendimento. É questão de você valorizar o cliente, de você ouvir o cliente, de você não ter pressa com o cliente. Porque às vezes você fecha uma venda grande quando você atende o cliente numa venda pequena. E por último, a última lição que eu aprendo aqui nesse livro é: você não precisa ver a escada toda. Você precisa subir um degrau de cada vez. Você precisa dar pequenos passos de fé. Você precisa acreditar. Talvez você não imagine o que a vida te reserva. Você não imagina o que Deus sonhou para você. Mas a verdade é que se você está destinado muitas vezes para coisas grandes, o que você precisa fazer? Dar pequenos passos, subir pequenos degraus. Deus, como diz Martin Luther King, não pede para você ver a escada toda. Ele pede para você dar pequenos passos, subir degraus de fé. E é isso que faz a diferença. Acreditar quando ninguém mais acredita. Então, se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e até a próxima.
Tchau, tchau.